Bienvenidos a Testimonios con Daniela. Hola, hola, bendiciones a cada uno de los que nos están viendo. Les doy la bienvenida a este programa y como siempre vamos a comenzar con un versículo bíblico que yo le decía, Señor, ¿qué voy a decir? El Señor hasta que iba subiendo fue que me dio este versículo porque yo le decía esta mañana que estaba en oración, Señor, y no me llegaba nada, pero claro, ayer me había dicho este versículo, pero yo como que lo pasé, pero volví y me lo recalcó y está en 2 Corintios 12, el 8 y el 9 que dice, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era un aguijón en la carne que tenía Pablo. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué magnífica palabra. ¿Y qué palabra te está diciendo el Señor? Bástate mi gracia. No importando las circunstancias que estés pasando. Muchas veces le rogamos al Señor, quita este aguijón, quita esta situación, quita todos estos problemas. Pero de pronto en medio de esa situación Dios está diciendo, yo me voy a glorificar en este problema. Yo me voy a glorificar en esta enfermedad. Yo me voy a glorificar en esta escasez. Entonces bástate la gracia de Dios. Porque el poder de Dios ahí se va a manifestar, ahí se va a glorificar. Vas a ser un testimonio vivo para algunas personas y animar a otras personas a que la gracia de Dios le baste. Entonces no importa por lo que estés pasando, que es un proceso que va a pasar y que Dios está ahí siempre para ayudarte. Y como siempre tenemos un invitado muy especial que hace días lo había invitado y por cosas de la vida estábamos orando, pidiendo al Señor y este era el momento porque recuerden que el tiempo de Dios es perfecto. Yo le doy la bienvenida a mi hermano André con mucho cariño. Gracias, bienvenido hermano André a este programa. Es un privilegio tenerte aquí. Gracias, ¿cómo estás, hermano André? Bien, bien. Un poco nervioso porque estoy delante de vosotros y yo sé que este es un programa muy especial. Amén. Y yo sé que es un propósito que Dios tiene en la vida de vosotros. Amén. Entonces, yo tengo la certeza que este programa vai alcançar muitas vidas. Amém. Através desses testemunhos. Como tu falou agora há pouco, que nós temos que poner para fora o que Deus ha hecho em nossa vida. Amém. E através desses pequenos detalhes, de pequenos testemunhos, que nós começamos a crer y ver la grandeza de Dios en nuestra vida. Wow, qué bendición es la verdad lo que dice el hermano André. Hermano André, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, estás casado, cuántos hijos tienes, cuéntanos un poquito para familiarizarnos. Vamos a quedar aquí uns 2 días. ¡Qué bendición! Bueno, pongan atención. Pero, no, yo soy brasileño, vengo de Brasil, estoy en España hace 6 años, más o menos. E, bueno, vindo para cá através de um propósito, de uma palavra. Uau. Sim, estava em Brasília e eu escutei a voz de Deus falando comigo. E através de alguns pastores que me falou, então eu disse, não, eu vou para aí. E aqui Deus ha tratado muitíssimo comigo, muito mais. Uau. Pero eu sei que ia vindo aqui para um propósito. Amém. E assim, reconheço que o que Deus ha feito em minha vida aqui em Espanha, eu necessitava de estar aqui em Espanha para que este propósito se pudesse cumprir em minha vida. Uau, que bem. E então, sim, sou casado, tenho 3 ninhas aqui. Com minha esposa Marielle, Maria Eduarda. Saludos a Marielle, Maria que está em Brasília de vacações. Que bem. Valentina, pero eu também tenho hijas em Brasília, que quando era jovem fui casado uma vez com uma chica e aí também tenho mais 3. Tienes outras 3, sí. Eres bienaventurado entre las mujeres. Sí, hombre, soy abuelo, tengo nieto. Mira, qué sí, bien, tengo pues nieto. estás muy joven, no parece, sí, mira. Hombre, tengo nieto, tengo aí minha hija Tássila, que é a maior, que tem 24 anos. Tenho a outra, Tassiane, e tenho Maria Luísa, são as 3 que tenho aí. São preciosas, eu não puedo, assim, reclamar, porque Deus ha sido muy bueno. Sí, tienes unas niñas preciosas. Sí. Tengo tanto las que está aquí como está en Brasil.
Y nada. La saludamos a cada una de ellas desde Sí, Brasil. hombre. Aunque yo creo que pronto no entenderán mucho, pero bueno, la Sim, não, saludamos. tem algumas assim que estuda as classes de Sí, espanhol. español. Sim, Qué sim, bueno, sim, pues sim. mira, qué bien. Sim, que entende, sim. E nada, Dani, e aqui estamos. E claro, Deus começou a trabalhar em minha vida há muito tempo. Eu não venho de lar cristiano. Nasci em uma família católica, então meu papai e minha mamá conheceu a Cristo verdadeiramente em circunstâncias que, claro, nada quer estar. Wow. Este é como habla assim, Deus é tão bueno que muitas das vezes ele usa a tu dolor Amén. para reconhecer quem é ele neste momento. Wow. Porque eu recordo que quando o povo de Israel estava cativo no Egito, e eles começaram a clamar, Sim. e Deus disse, quem é esse povo que clama a mim? Wow. Deus disse, quem é esse povo? Então, se Deus não reconheceu esse povo, claro, pero na hora de dar dolor, tu não tem como disfarçar, como Maquillarse. essa coisa. Ou tu eres naquele momento, ou tu não eres. Wow. Porque na hora da dolor, Deus sabe quem tu és verdadeiramente. E quando tu clama, Deus diz, a hora eu sei quem ele é. Wow. Porque lo está haciendo de verdad. De es verdad. un clamor Claro. verdadero. Pero Dios nadie lo engaña. Claro, porque Deus conhece todos nós outros, sabe Sim, quem é? Eu sim. conheci o povo de Israel, mas naquele momento ele disse, quem é esse povo que clama a mim? Wow. Porque até aí, nada clamava ao Senhor. E Deus disse, bueno, agora vou interceder por eles. Porque agora estão clamando a mim. Verdaderamente. Então, assim, eu venho de uma família que não era cristiana, ha passado por muitíssimas coisas, eu não vou falar porque senão é muito tempo, outra oportunidade se tem Ah, dos qué bien. outros. Então, assim... ¿Y cuántos hermanos tienes? Eu tenho um. Un hermano Só nomás, um. mira. Eu tinha uma irmã, pero faleceu muito Ah, pequena menina. por circunstâncias de enfermidade e minha mamãe não podia ter mais eu. Então, assim, não ha tido uma hija, pero ha tido 6 nietas. 6 nietas, mira, Dios la bendijo, le multiplicó. Sí, Qué claro. bendición. E é uma bendição. Então, assim, quando conheci a Jesus, eu estava... Y cuando tus padres fueron a la iglesia, ¿tú cuántos años tenías más o menos? Eras muy chavalito. Eu tinha, quando meu papai começou, eu tinha como 18 anos. Ah, ya tenías 18, ya estabas grande. Sim, homem, eu já tenho 42 anos. No, porque te ves joven, por eso pregunto. Não. E hasta aí, minha família não conhecia Deus. ¿Y cómo era tu vida sin Cristo? Desastre. Un desastre. Desastre. Porque, como qualquer adolescente, como qualquer jovem, tu põe em tua cabeça que isto é bueno e tu... En las cosas del mundo, sí. Claro. Então, assim, eu me envolvi com muitas coisas do mundo, como mulheres, só não com, graças a Deus, nunca com droga, com esse tipo, mas sim com bebida, com baladas, com fiesta, essas coisas. Então, aí eu me arrependo de muitas coisas. Pero eu não conhecia Cristo. Claro. Eu não conhecia. Então, assim, hoje para mim é uma experiência. Porque hoje nós temos um trabalho na igreja, somos líderes de adolescentes, como tu lo sabes. Ai, que bendição. Então, assim, o que eu tento passar para esses chicos é do que eu he vivido. Wow. Então, assim, do que eu não tive a oportunidade de viver, de conhecer esse Deus, de conhecer a Cristo, as maravilhas que Deus pode fazer em nossa vida, o bom caminho que Ele pode nos ensinar. Wow. Então, assim, eu estive dos dois lados. Então, eu sei a parte mala e agora eu sei a parte boa. Então, assim, eu tento passar para eles a minha experiência como assim, não quero para ti do que eu he vivido. Tu tens a oportunidade hoje, muitos dos chicos que estão aí têm padre, têm madre que é cristiana, e eu digo, mira, este caminho que tu às vezes queres, não lo entres. É verdade. Porque tu tens uma pessoa, tu tens uma madre, tu tens um padre que te aconselha. Vá por ele. É mais difícil, não é fácil, Daniel. Sim, não é tu fácil, sabe, não é fácil. eu conheci tu aí na igreja, conheci teu propósito, conheci tua rotina aí, e tu sabe, muitas das vezes nós outros pensamos em parar pelo caminho. Wow, sí. Nos agotamos, Não nos é cansamos, fácil. Não é fácil. Levar a cruz é muito difícil. Mateus habla, aquele que quer me seguir, Que tome su tome cruz. sua cruz. Y pesa la cruz a veces. Pesa tanto que até o próprio Jesus, em seu momento de angústia e de aflição, quando estava levando a cruz para o Calvário, necessitou de um sereneu, de uma pessoa
Jesus não ha levado sua cruz até o Calvário sozinho. Ele precisou de uma pessoa para echar uma mano. Qué bueno ese... Sabe? Necessitou o próprio Jesus necessitou de ajuda, de uma pessoa para carregar sua cruz por ele em um momento. Então, se nós outros necessitamos, não é fácil. Nós outros, e no mundo que nós outros vivemos hoje, a tecnologia que temos hoje, a sociedade, a política, queremos meter todo essa ideologia que tudo se pode, que tudo é bueno. Pablo falou, tudo se pode, pero nada... Todo é lícito, pero não todo me conviene. Nada nos convém. Então, assim, nós temos que ir por esse caminho. Não é fácil. E eu tento fazer isso. Eu tento, sabe, eu hablo com eles, mostro, conto meu testemunho, porque para ver se impacta eles. Claro. Para ver que eles, não, isso aí não traz nada. E eu aprendi em Jeremias que ser cristiano não é ter nenhuma religião, é um estilo de vida. Uau. Não é ter nenhuma religião, todos temos. Religião, qualquer pode ter religião, claro, no mundo há muitas. Agora, se tu tem se tu corre como um estilo de vida para ti, tu pode estar em escola, na universidade, no trabalho, tu sempre vai estar neste caminho, porque é o estilo que tu has escorrido para ti. Uau. E tu tens que, não é religião. Religión es fácil, llevar una religión, la relación, o como usted dice, el estilo de vida diario es lo difícil. Claro, então eu busco isso. Então, o ano de 2000, eu tive um acidente e estava em minha província, eu tinha 18 anos, estava em las Forças Armadas, servia o Exército nesta época e tive um acidente. Pero y antes de eso, de que tu familia viniera al cristianismo, ¿tú sabías que había un Dios? Claro, porque tú ibas a la iglesia católica, ¿sí? Sí, porque pero no practicabas como... Yo he hecho la primera comunión, he hecho la confirmación y todo. Yo frecuentaba la iglesia católica por cuenta de mi abuela, por cuenta de minha mamá, de minha família. Eu conhecia, é tanto que eu posso reconhecer que a igreja católica em si, como eu leia muito a Bíblia, não é a mesma, alguns livros não tem, pero eu conhecia, de certa maneira, eu conhecia Deus. É tanto que assim, por mais que eu não era um cristiano, eu era do mundo, eu tinha temor em certas coisas. Uau. Porque minha avó dizia, mira, isso é pecado, isso tu vai para o inferno, tu não pode fazer isso. Mira. Então assim, eu tinha um pouco de temor. Então, assim, por mais que não era um cristiano evangélico, pero eu conhecia a Deus. Pero conhecia entre comillas. Conhecia de Deus, não a Deus, porque quando uno conhece a Deus é diferente. É diferente, não? Exatamente. Então, assim, eu tinha isso. Pero, este momento que estive enfermo, assim, me quedei enfermo. E meu papai estava passando por uma situação, meu papai ligou a estar... Te quedaste enfermo a través do acidente? ¿O no? Através do acidente. ¿Tuviste un accidente en una moto, un carro? Numa moto. Envolvi uma moto e teve que fazer alguma cirurgia plástica. Então, assim, passei por vários tipos de cirurgia. E a última cirurgia, eu era alérgico a um medicamento. Então, assim, eu tive um choque anafilático. Uau. E aí, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Me quedei com todos os órgãos do meu corpo sem funcionar. Solamente o cérebro que se quedou intacto, pero o coração, respiração, rione, parou tudo. Eu tive que me quedei em uma UCI, me quedei entubado por conta disso, por 3 dias. Por 3 dias me quedei morto, praticamente. Porque só a única que não afetou, mira como Deus é bueno. Em esse momento que Deus permitiu que, como um hobby, toca, pero tem um limite. Senão a vida não lhe toca. A vida não lhe toca. E assim, o inimigo tocou em tudo, em parte do meu corpo, menos de minha mente. Uau. Menos do cérebro, se quedou intacto. Uau. E me quedei por 3 dias, e os médicos não sabiam o que fazia. Porque com 3 dias eles chamaram minha madre e disseram, mira, é impossível. Uma pessoa que ha tido um choque anafilático volver bem, claro. Porque eu estava em coma. Então, assim, mesmo que ele volva, ele vai vir com muita sequela. Porque a medicina habla que quem tem esse tipo de choque anafilático que para todos os órgãos do seu corpo, quando volve, se queda sequelado. Com sequelas, muitos claro. Não andam, não hablam, porque
Por isso que já habla. Porque afecta a los órganos, é um choque. claro, el choque, claro, para, se e muere quando y es envolve, ele envolve automaticamente e junto, fuerte. funcionando tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nada. E no terceiro dia ele ama a minha madre. E ele disse, mira... ¿Tu madre ya era cristiana? Não, não era ¿No era cristiana. cristiana? Não. Aí empeça as Vale, coisas. vale. Aí empeça as coisas. Qué bueno. E ele ama a minha madre. E disse, mira, temos que quitar os aparatos. Porque já não podemos fazer mais nada. É o que estava falando há pouco. Quando a medicina habla que não, aí Deus disse, não. Ahí sí, ahí voy yo. E aí, Lo imposible me gusta. Claro. Então, se me quedei aí. E, claro, minha mamãe se quedou Preocupada, muito triste, preocupada, porque Dios mío. então se teve que ir hasta onde o comando general do exército falar com eles, porque eu estava em uma clínica que estava sob proteção do exército. E eu disse, não. O chico se queda aí hasta quando queira, porque não se pode quitar nada, porque nós outros estamos segurando, estamos protegendo sua segurança, sua salud, sí, sua saúde. estaban pagando, claro. Então, assim, no terceiro dia, Daniel, no quarto dia, mais ou menos, no terceiro dia à noite, em La UCI, onde estava eu, entrou um tico de um acidente, era um hospital de trauma, como de urgência. Entrou um tico que tinha sofrido um acidente também de moto e tinha tido um traumatismo craniano. E era filho de um pastor. Era filho de um pastor. E se quedou na mesma habitação onde estava eu. Uau. E minha madre, nesse tempo, não era cristiana e frequentava muito o centro de hechiçaria. También frecuentaba la hechicería y esas cosas. Muito isso. Então, assim, fazia práticas de, como hablamos em espanhol, de hechiçaria. Sí, hechicería, brujerías y cosas sim. E assim, e essa que não conhecia Deus mesmo. Meu padre ainda não, pero minha madre não conhecia Deus de nenhuma. Esse Deus, não. Então, este pastor ha escutado. Minha madre estava ali orando, estava com medo, desesperada. Claro, ¿qué hago? E este pastor se cercou de minha madre. E mira que seu filho estava em coma igual a mim. Claro, mira como Deus usa as pessoas. E ele se compadeceu sobre minha madre. E disse, o que passa contigo? E minha madre começou a contar, mira, meu filho passou por isso, e os médicos querem quitar o aparato, que já praticamente está morto e não querem envolver. E ela disse, tu eres cristiana? E minha madre, não. Pero tão pouco ela falou o que fazia. Sí. Sabe? Se quedou, não, eu não sou cristiana. E ela disse, mira, eu posso fazer uma oração para tu filho? E minha madre se quedou, por isso que eu digo, na hora do desespero, na hora de dar dolor. Uau. Aí ela disse, sim, que pode. E isso minha madre me contando, lógico, eu não estava... Claro. E ela disse que antes dele, ele se cercou, onde estava eu, na cama, e antes de fazer a oração, volveu para trás. Ele disse, mira, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma oração para o teu filho. Pero eu quero te perguntar uma coisa, tu crê em Deus? Minha madre já disse que sim. Tu crê que ele pode fazer um milagre? E ela, que sim, que crê. Mira, ela não conhecia, pero naquele momento algo... Claro, algo tocou, né? Tocou, Ela estava desesperada, um auxílio. Então, assim, eu creio. E ela disse, eu vou fazer, pero eu queria fazer na vida dele. Fazer. E mira, e ele não sabia se minha madre era viúva, se tinha... O que Deus vai fazer na vida dele, através da vida dele, fazer na tua vida e na vida da tua esposa. Uau. E ele ia hecho uma oração, e minha madre aceitado Jesus dentro de uma UCI. Uau. De rodilha em pé da minha cama. Uau. Ai, que E ele hecho a oração, Daniela, pela noite. Las 3 para as 4 da manhã, né? Uau. Os batimentos cardíacos volveu. La minha respiração começou a volver lá atrás. E foi aquela loucura dentro de la UCI, porque como eu estava com o aparato, estava entubado, tinha que quitar os tubos, tinha que quitar os aparatos, porque eu estava... Como volvendo. O corpo estava funcionando. Estava funcionando e tinha que ser muito, muito rápido. Então, minha madre ha dito que veio a equipe médica em pessoa. O mesmo médico que às 6 da tarde falou para minha madre que lo tenían que desconectar. Que tinha que desconectar os aparatos, que já não podia fazer mais nada.
Quando ligou às 10 da manhã, eu estava sentado na cama, desayunando. Wow. No ve, Dios es real, lo que nos está escuchando, mira, no estamos inventando, Él no va a hablar algo que no, Él ha pasado este proceso, claro. Dios es real, lo importante es que ustedes crean que Él existe, porque mucha gente no cree en Dios, pero ahí es donde vemos cómo vamos a hablar que unas simples palabras, digámoslo así, pero son unas simples palabras, pero no son unas simples palabras, es que estaban rogando al Dios verdadero, y Él hizo el milagro en su vida, y no tan solamente como muchas veces decimos que Dios hace un milagro físico, pero mucho más allá de hacer un milagro físico, estaba teniendo un propósito espiritual de salvarte, claro. Y salvar a toda tu familia, a tu madre, a tu padre a través de esa situación. Por eso muchas veces el Señor permite cosas en nuestras vidas, situaciones difíciles, porque Dios necesita que toquemos un fondo donde no tengamos para dónde agarrarnos, donde tengamos que nos auxilie, que solamente digamos: si tú eres real, Dios, ayúdame. Y es cuando Él se hace manifiesto, y es porque Dios quiere salvar a cada uno. Claro, entonces Deus, por isso que eu hablo, Deus tem propósito para cada um. Sim. Quando algo é hablado espiritualmente, no mundo espiritual, em este momento, algo empieza a trabalhar, principalmente as forças ocultas. O inimigo empieza a trabalhar, porque ele não quer que tu ligue no propósito que Deus tem. E é o que passado comigo. Meu padre e minha madre tinham um chamado. Eu tinha um chamado, eu tinha um propósito. Eu creio que eu nascido com propósito, como minha madre, como meu padre, como tu, como nós outros que estamos aqui. Amém. Todos nós outros nascidos com propósito. Pero o inimigo ele tenta que esse propósito não llegue em tua vida. Sim. E ele começa a poner coisa, empecilho, e aí tu entra pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, pelas crenças, pela religião. Sim, também. Então isso tudo... Por quê? Porque Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 12, quando Daniel começa a orar, a ayunar e orar, Deus já tinha falado com Daniel: mira, 70 anos, eu vou liberar o povo cautivo de Babilônia. Deus já tinha falado com Daniel, então por que ele entrou em ayuno e foi orar? Sabe por quê? Porque ele sabia que naquele momento que a palavra foi liberada no mundo espiritual, ele sabia que as potestades, os principados, iam trabalhar contra. Contrário. Então, se ele entrou em oração, porque Deus já tinha falado. Então, se Deus falou, Deus não necessita fazer mais nada. Se Deus falou, está falado, pero não. Deus necessita que tu ores, que tu busques, que tu intensifica a tua oração. E quando Daniel começa a orar, aí fazer ayuno, intensificar, aí Deus diz: mira, o céu estava cerrado, pero aí vai o anjo. Porque o inimigo já sabia disso, eu não posso. Não queria, e também havia os demônios não queriam que bajara a resposta, Daniel. Claro, então assim, toda vez que passa isso em nossa vida, o inimigo começa a trabalhar contra, para que o propósito não seja cumprido em nossa vida. E é tão verdade, Daniel, que me quedei em Brasília. Meu padre, minha madre, quando eu saí dali, logo começou a ir para a igreja, logo começou a conhecer mais esse Deus. Então, assim, minha madre, primeiro foi minha madre, primeiro aí do minha madre, hasta aí, minha madre começou aí, minha madre se converteu. Depois, com alguns meses, meu padre. E hoje, eu posso dizer que Deus ha feito uma liberação tão grande na vida de minha família, que hoje eu aqui estou em Espanha. Eu conhecido, tenho mais de 24 anos que sou evangélico. Claro, chega um momento de nossa vida que nós outros se quedamos nesse altos e baixos, pero estamos aí perseverando. Estou perseverando. Cada dia buscando mais esse anelo, a presença de Deus. Estou aí. Hoje estou em essa igreja que estou passado por aí. Estou na Assembleia de Deus aí de Miranda de Ebro. Tenho um grupo de adolescentes que estou liderando. Tenho como 30 jovens. Aí tento fazer as coisas. Então assim, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Meu padre hoje é pastor, imagínate. Uau! Você nunca se imaginou que seu papai ia ser pastor? Meu padre há 23 anos que está na Assembleia de Deus da província de aí, Campina Grande, para o Brasil. Meu padre está aí. Hoje meu padre é pastor. Há 10 anos que meu pai pastoreia uma dessas igrejas daí. Então, mira. E quando tu mira para trás,
Wow. Tu não veia isso. A projeção de minha família era uma tragédia. Como una decisión hace que cambie el rumbo de una generación. Claro, ¿no? e a fé que tu tem. Porque eu aprendi que um homem sem fé é um homem sem propósito. Wow. Ele, primeiramente, tem que ativar a fé. E Deus vai trabalhar e cumprir o propósito. Wow. Porque os planos, Deus cambia. Pelo propósito, não. Uhum. Meu plano era para estar em Brasília. Eu estava bem em Brasília, com minha família. Pero Deus tinha um propósito, não plano. Uhum. Wow. Igual para ti. Às vezes tu faz vários planos, pero Deus, Daniela, eu não tenho esse plano para tu, eu tenho um propósito. Wow. É distinto. Wow. E muitas vezes nós outros não entendemos do propósito. Es verdad, no entendemos. No porque entendemos. todo se ve como de para atrás, no se ve como que no tiene cabeza ni pies. Claro, então assim, o milagre foi tão grande, tão extraordinário em minha vida que eu saí daquela UCI. Eu não A ti tenho... te contaron, claro, que habían orado Claro, todo. todo. Wow, usted quedó impactado como, wow. Os médicos, mira, eu não sei o que passou, pero aí esse tipo que estava morto e agora está sentado, desayunando. Wow. Eu não sei o que passou, pero nós outros sabíamos. Claro, wow. E minha madre não entendia, porque minha madre não conhecia, minha madre não entendia como essa relação. Essa relação de Deus, esse milagre, não entendia de um médico. E o que passou? Minha madre, eu não sei, eu sei que ligou um homem, aí tinha uma oração e 4 horas depois meu filho estava bem. Imagínese, y el pastor teniendo su hijo a un lado, tuvo como fuerzas para orar por porque otra persona. este é o evangélico, este é o que Jesus nos ensinou, sabe? Porque se uma vez um pastor me disse uma coisa e ele disse, mira, se a dolor de teu irmão não te comove, algo está mal. Algo está mal. Porque é através desse, porque mira, o pastor podia estar orando por seu filho. Claro. O seu filho estava com traumatismo craniano, tinha hecho uma cirurgia na cabeça. Estava na mesma situação que eu, mas naquele momento eu creio que o Espírito Santo, mira, tu é pastor, tua vida já está alinhada aos planos de Deus. Teu filho está, sim, teu filho está aí, pero está salvo. Passa o que passe. Se ele sai daí vivo ou morto, ele já tem um caminho. Sim, a vitória já está. Esta família não tem. Uau. Que fuerte. Esta família não tem. Ai, isso é bueno. Esta família necessita de uma direção. Uau. Então, assim, o pastor deixou seu filho, como estava naquela situação, e foi e ha sido orar e aí orar por mim e pela minha família. Eu não conhecia nada. Uau. E assim que Deus age. E saí de aí bem, não tenho nenhuma sequela. Ha hecho todos os exames, as provas que tinha que fazer. Deus é bueno. Me passei 3 anos aí na carreira militar em exército e sempre fazendo o que tinha que fazer. Esta hora, Deus ha hecho lo milagro. El milagro, cuando Dios hace un milagro, lo hace bien. Él Hace no bien. hacía medias, él lo hizo perfecto. E ademais, o câmbio que ha sido em minha vida, em vida de minha família. Porque meu padre era dependente de álcool. Minha madre fazia prática de hechiçaria. Conhecia outros deuses, conhecia outras coisas. E mira como Deus é bom, porque assim, mesmo onde tu estás, o ambiente que tu vive, o ambiente que tu está, ele não pode cambiar-te. É tu que tem que cambiar o ambiente. Uau. É tu que tem que levar a luz para as trevas. Tomar a decisão. Tomar a decisão. E mesmo o ambiente que minha madre vivia, o ambiente que meu padre vivia, a decisão que ele ha tomado. Não, eu tenho que seguir esse Deus. Uau. Que ha feito esse milagre na vida de meu filho. Uau. Porque os deuses que ele conhecia, não hacía nada. Então, eu quero conhecer. Porque, mira, Jesus em seus 3 anos de ministério, onde Jesus predicou e os milagres que Jesus ha hecho, se tu busca na Bíblia, se tu lê a Bíblia, tu vai ver que Jesus não ha hecho um milagre solamente para quem era cristiano. Não. A todos. Él dijo también, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Pelos enfermos. É tanto que o centurião, um soldado romano, o que ele ha hecho? Es un milagro.
E mira, ele creu tanto na palavra de Jesus que ele disse, Deus não necessita que tu vá em minha casa. Uma palavra tua. Uau. E Jesus disse, Era mira, fé, não? Deus não ha visto tanta fé hasta agora. Uau. Então assim, não és pelo ambiente. Não és pelo ambiente. É por ti, é pela fé. E quando tu ativa a tua fé, no propósito de Deus vai se cumprir. Pelo tu tendo que ativar a tua fé. Amém. Pablo habla. É pelo que nós outros não vê. Nós outros não miramos. Pero se nós outros temos fé. Temos a certeza. A certeza se sucede. Pero tu tens que ser constante. Tu tens que buscar. Tu tens que poner tudo de ti porque tu tens que crer. Uma coisa, quando eu cheguei aqui em Espanha, a única coisa que me sujeitou foi a palavra que o pastor me deu em Brasília. E minha família, ele disse, mira, Deus vai te quitar daqui e vai te levar para allá. E uma coisa eu te digo, tu vai passar dificuldade, pero não vai faltar a comida, não vai faltar o vestido, não vai faltar o calçado, Deus vai cuidar de ti e da família. E tu conhece meu processo? Sim. Tu conhece? Deus ha sido milagroso. E muitas vezes eu orava e buscava, e muitas vezes até ele orava, Deus, se tu me atrai daqui, Passar essas coisas. para passar essa coisa, e ele ligava um momento e dizia, não, pero tu sabes de todas as coisas. Claro, tú como padre, ¿no? Porque claro, tú eres el proveedor y claro, te costaba. Y más aquí es que es difícil encontrar un empleo y es difícil, ¿va? Pero ¿cómo ha sido Dios de bueno de verdad? Sí. Eso es un testimonio también. ¿Cómo Dios ha provisto a tu familia? Y hasta hoy, es tanto que yo soy una persona, Dani, que yo no reclamo de nada. Sí, no ¿Sabe? Una bendición. Porque eu he vivido muitas coisas. E tudo que eu he vivido, eu sei que no momento certo, no momento exato, Deus estava aí. Então, assim, quando passa algo, eu me quedo e eu sei que o que Deus prometeu vai fazer. Então, assim, passa o que passa. Nós outros não podemos sair do propósito que Ele apôs. Muitas vezes nos entendemos. Muitas vezes nós outros não entendemos o propósito. Porque Deus não trabalha para quem liga primeiro. Deus não trabalha assim. É aquele que vem passito a passito, passito a passito. Não interessa que tu liga primeiro, interessa que tu ligue. Uau. É que tu ligue. Que bem. Então, assim, Deus vai trabalhando. E muitas coisas nós outros miramos na Bíblia, muitas coisas nós outros escutamos testemunho. Se nós outros buscamos referência bíblica, nós outros vemos que Deus, quando ele ama a Noé, faz uma arca. Imagínese. E aí, mira, faz uma arca. E Noé se queda 120 anos, eu creio. Haciendo una arca, imagínese. La gente le decía que estaba loco. Agora, o que eu te digo, não é que Deus necessitava que Noé passasse esse tempo fazendo a arca. É que Deus necessitava transformar no coração de Noé. Noé necessitava desses 120 anos para ser transformado, porque ele ia sair dali com uma responsabilidade. Povoar toda a terra. Estou dando uma segunda oportunidade para a raça humana. E vai depender de ti, Noé. Então, se Deus não podia correr qualquer um e pôr ali. Então, Deus necessitou de 120 anos para que Noé se preparasse, se cambiasse. E aí, começou. Porque muitas vezes Deus põe nos outros em certos ambientes, em certas coisas. E o que Deus quer para mim aqui? O que estou fazendo? Mas muitas vezes é para tratar de ti. É a ti que Deus quer cambiar. Sim. José do Egito estava na cárcere. 12 anos. A promessa que tinha. E o que Deus ha hecho, mira, eu necessito que tu se quede aí 12 anos. Porque eu não posso poner tu em uma silla de governador sem tu estar preparado. É verdade. Deus lo daña, Deus. Claro. Se lo pone aí antes, se daña, José. Claro. Então, assim, Deus é tão bom que tu tem que passar pelo processo, tu tem que passar para isso, para que o processo que tu está aí vai ligar no nível do propósito que Deus tem para ti. Uau. Então, assim, José do Egito tinha uma promessa de Deus. E tu que passar? E teve que passar o processo. Cárcel, teve que calúnias. Claro, teve que passar o processo. Porque, e Deus é tão bueno. Mira, que o cargo de governador do Egito não existia. Busca na Bíblia. Não tinha. Se leram por primeira vez a José. Exato. Deus criou um cargo novo dentro do governo de Egito para que José fosse governador. Não existia. Não é uma coisa que assim, José, vou te preparar
eu tenho que te preparar porque eu tenho um cargo de governador do Egito e tu vai ocupar esse cargo. Não, isso não existe. José no sabía nada. Nem tampouco Faraó. Ni tampoco Faraón. Por eso Dios dice que Él cambia los pensamientos de las personas. Claro, então assim, eu acredito nesse Deus. Eu acredito nesse Deus que faz maravilha, Amém. que traz a existência que não existe, esse Deus que faz milagre. Eu creio assim em esse Deus que é tão grande que muitas das vezes ele dana teu sonho, dana teus planos para que o propósito dele seja cumprido em tua vida. Uau. Eu creio nisso. Então assim, eu tenho que estar firme nessa roca, sabe? Eu tenho que estar firme. Eu tenho que crer nas promessas. Amém. Porque hoje nós outros vivemos um evangelho muito débil. Sim. São poucos Sim. que vivem o verdadeiro evangelho. São poucos que realmente levam as coisas de Deus séria. São pouca gente assim que tem a reverência pelas coisas de Deus. Uau. Tem muita gente que faz as coisas de qualquer maneira. Sim. E não é assim. Amém. Para as coisas de Deus tem que ter reverência, tem que ter honra. Tu tem que saber honrar a Deus e ter reverência às coisas dele. É tanto que mira, quando Babilônia, o rei que estava aí, Nabucodonosor, levou os utensílios do templo para Babilônia. E Beltesazar, que era seu neto, depois de rei, está lá em Daniel, e em algum momento empieza a bular das coisas de Deus. Sim, utilizava as coisas para fazer fiesta, as coisas santas para fazer as fiestas. E para trazer, o que é isso aí? É reverência, tu não pode. Tem coisa que, hasta onde Beltesazar fazia, pecava, fazia o que queria, era uma coisa entre ele e Deus, como passa com nós outros. Nós outros podemos pecar, pecamos, mas nós outros vamos prestar conta depois a Deus. Sim, a hora, são nós outros. Um exemplo, tem muita gente que é do mundo, que não crê em Deus, que faz as coisas claro... E pensa que não vai passar nada. Afinal de tudo, tu vai prestar conta se tu vai para o céu, se tu vai para o inferno. Agora, quando tu não crê em Deus, quando tu não acredita nas coisas de Deus, empieza a burlar as coisas de Deus, a zombar, a maldizer as coisas de Deus, sim, que Deus, ele empieza, Deus, agora eu vou mostrar quem sou eu. Uau. Porque aí Beltesazar começou a fazer isso. E que Deus aí, mira, até quando tu estava pecando, fazendo as coisas do mundo para ti, pero tu está tocando uma coisa que é sagrada, que é minha. E quando tu toca numa coisa que é minha, eu tenho que intervir. Uau, que forte, eu tenho que intervir. Então, assim, muitas das vezes tem essa passagem bíblica que habla assim, que não toque me servo que é elegido, que é escorrido. Isso é uma verdade. Uau, sim. Porque, amiga, se tu é uma pessoa consagrada, se tu é um servo de Deus, se tu serve a Deus, uma coisa é tu não crer, mas tu tem que respeitar. Sim, sim. A partir do momento que tu toca, Pablo ha sido que ha manipulado a gente para apedrejar Estevão. Antes, quando era Saulo de Tarso. Sim. Ha sido, ele ha pedido uma autorização e ele... E tu me la tocava a Paulo de duro, não? Imagínate, Saulo de Tarso, não Pablo, ha sido que incentivou a gente a apedrejar Estevão. Pero y después, como que su propia medicina tuvo que probar, porque él mismo antes lo decía, sim, ¿no? E o que passou? Depois que apedrejaram Estevão, que estava morto, Pablo toca na veste de Estevão. E correu na veste, manchada de sangue. E naquele momento Deus disse, mira, não toques no que é consagrado. Uau, que forte. E o que passou? Estava vindo para Damasco e teve um encontro com Deus e Deus disse, quem és tu? Sim. Que forte, não? E naquele momento, porque Pablo ha tocado em uma coisa que não deveria ter tocado. Pablo não, Saulo de Tarso. Ha tocado num ungido de Deus. De Deus ele manifestou. Você tocou no mío, então eu vou manifestar-me. Claro, então assim, são coisas que nós temos que ter reverência. Claro, porque también, perdón hermano, también me acordé ahorita mientras estabas hablando de David, que no quiso matar a Saúl, que tenía la oportunidad de matarlo y dijo, no, yo no voy a matar a un siervo de Dios, porque claro, fue ungido. Él dice, yo tengo que respetar, es un ungido de Dios, a pesar de que esté haciendo las cosas mal.
yo no voy a tocar a él, solamente le cortó un pedazo de su capa para que se diera cuenta que no lo quiso matar. Ahí es donde me vino en la memoria eso, porque es verdad, cuando Dios dice que no se metan con ninguno de mis pequeñitos, es mejor que se te atara un molino al cuello y te entraras al fondo del mar, es porque verdaderamente Dios es celoso con lo suyo, cuando Claro. verdaderamente una persona está en el evangelio, está siendo obediente, tenemos que ser muy delicados de juzgar a un hermano, profeta, pastor, lo que sea, porque no sabemos. Deus vê todo. Claro, e Deus, então assim, eu creio nesse Deus que faz maravilha. E eu creio que nada está perdido. Se tu busca a Deus, se tu busca este anelo, se tu busca essa intimidade, se tu põe tu na presença de Deus, eu estou aqui. Eu não sei o que tu tens para cambiar em minha vida, pero eu estou disposto a que tu cambies. E deixá-lo. Porque isso não passa de a noite por dia. Isso tem um processo. Sim. Para todos, nós outros miramos, todos, desde Abraão, Isaac, Jacob, José, todo ha tido um processo para chegar onde chegou. Não ha sido fácil para nenhum. Pero ele se propôs a estar aí, e no projeto de Deus, a se propôs a estar sem mover-nos. Sem movê-los. Então assim, e vou me quedar aqui, passe o que passe. Pero eu sei que Deus tem um propósito. Uau. Então, se nós temos que se manter onde estamos, passe o que passe. Sí, porque Él nos irá perfeccionando hasta el Claro, fin del mundo. porque o sea, que todos los días. o inimigo ele tenta cambiar-te, ele tenta pôr coisa em tua cabeça, ele tenta quitar do propósito. O próprio Jesus. Mira, Jesus estava no deserto. Jesus estava no deserto. E que Satanás aí quitou Jesus, mira, e é posto em um sítio e diz, mira, tudo isso pode ser tuyo. Uau. E por que Jesus sabia o propósito? Não. Menos mal. Menos mal que Pero hoje, tem gente, Daniel, tem gente que assim, prefere estar arriba com Satanás do que estar no deserto com Jesus Cristo. Uau, é forte. É forte. Tem gente que assim, prefere estar arriba, que nem tudo que está arriba ha sido Deus que ha posto. Uau. Porque o próprio Satanás ha posto Jesus no mais alto. Ele disse, mira, tudo isso aqui é tuyo. E mostrou toda a terra. Se tu me adorar, tudo é tuyo. E Jesus disse, não. Uau. Pedro, não morra. Não te vá para a cruz. E Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Uau. Porque Jesus sabia que tinha que cumprir o propósito da cruz. Claro. Eu estou aqui por um propósito. Não é pela circunstância, é pelo propósito. Uau. Eu sei que eu tenho que passar por isso. E se eu não passo por isso, o propósito não vai se cumprir. Ay, sí. Si Es nosotros duro. no fuéramos salvos, É gracias duro, a é doloroso. Sí. É doloroso. Mira, Jesus tinha 12 discípulos. E na hora que mais necessitou, só tinha 3. Pero, quando ha sido crucificado, só tinha Juan. De los 12, em la hora de sua crucificação, em la hora em la emoção humana, porque os teólogos hablan, los teólogos hablan que no momento de la crucificação de Jesus Cristo, e no momento de la agonia, a Bíblia fala que ele era 100% homem, também era 100% Deus, e ele sofreu as mesmas dor que nosotros como hombres sentimos. Claro, por eso dice que él se compadece de nosotros, porque él también, por eso él se compadece, porque Claro. él también sintió dolor, sintió hambre, sintió muchas cosas, por eso él nos entiende. Então, em aquele momento ele estava solo. E dos 12 que o acompanhavam, os 12 que ele ensinou, que predicou, que discipulou, que ele preparou, só havia um. Juan. É tanto que na hora de sua morte ele habla, Juan, aí está tu madre, madre, aí está tu hijo. Sí. Só havia um. Então, é por isso que hoje nós outros entendemos a diferença da morte dos discípulos. Juan ha sido o único. Claro, guay, mira, sí, mira, ahí se me viene esa revelación de que fue el único que murió de viejo. De viejo. Wow. Os outros foi crucificado, decapitado. Claro, no quiere decir que por eso, pero claro, ahí vemos como el peso, porque claro, era el discípulo amado. Claro. Claro, era el corazón con el que Juan se entregaba al Señor.
Porque claro, Dios no tiene favoritos, porque Dios dice la palabra que no tiene ninguno favorito, pero claro, la diferencia es como la persona se entrega a Dios. Es más bonito cuando un padre y un hijo se entregan o como que fluye a uno que de pronto es un poquito más renuente o más rebelde, claro, porque Dios quiere que todos sean claro. así. É tanto que se tu busca nos 4 evangelhos, que tem de Mateus, Marcos, Lucas e João, tu vê a diferença do evangélico de João. Como habla, a forma que expressa, porque ele era mais próximo de Jesus. Sim. E outra coisa que eu aprendi há pouco tempo, e isso não estou falando que é de mim, pero eu busco minhas ferramentas, eu tenho gente, estudo. Então assim, eu aprendi que a diferença do evangélico de João é que quando Jesus morreu, que ha sido crucificado, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu, quem se quedou com a mamá de Jesus ha sido Juan. Então assim, Juan ha tido informação que os demais discípulos não han tenido. Claro, porque era como algo mais íntimo, mais familiar. Íntimo, exatamente. Então assim, os discípulos conheciam Jesus nesses 3 anos de ministério. Juan conheceu Jesus desde o seu nascimento. Porque imagina Juan tomando café com Maria. E como era Jesus quando era adolescente? Claro. E como era Jesus quando era jovem? Porque tem uma parte da Bíblia de los 12 anos de Jesus hasta los 30. Esse tempo não lhes diz nada. Pero Maria sabia. Claro. Por que Maria sabia? Porque Maria conviveu com Jesus. Então, Juan ha tido acesso a coisas que os demais não. Que os demais não. Então, assim, tem uma diferença. Pero también a Juan fueron reveladas cosas que a otros no. Por ejemplo, el Apocalipsis. Apocalipse, mas por quê? Porque a intimidade. Mira, se tu busca em la Bíblia, em la Santa Cena, quando Jesus vai dar a Santa Cena, que se levanta e habla, que Jesus empeça, de vosotros vai me trair. Traicionar. Vai me traicionar. E Juan põe na cabeça e no ombro de Jesus. Sou eu, mestre. A intimidade que tinha. Wow, claro, después de decir eso, soy yo, dímelo. Qué fuerte, ¿no? Assim, era muito próximo. Ele ponia a cabeça e no ombro de Jesus e escutava o coração. Ele escutava o que vinha de dentro para fora. O demais só via o que vinha de fora para dentro. Wow. Então são coisas que assim, nós outros que eu creio em Deus grandioso. Passe o que passe. Se eu te digo com plena certeza e convicção, eu sou cristiano, eu acredito em Deus, eu não estaria aqui mentindo para ti. Tu conhece minha vida, tu conhece minha família, tu has sido uma pessoa que assim, de minha casa, então assim, tu conhece meu caráter, tu conhece meu então assim, eu não ia te falar tonterias nem mentir para ti. E outra coisa, nós outros estamos em um programa, isso vai alcançar muitíssima gente. Pero hoje, se Deus me quita tudo, eu sou como Rob, eu ainda continuo acreditando em Deus. Porque uma coisa é quando tu escuta uma pessoa falar, outra coisa é quando tu vive. Quando tu conheces quando tu tem uma intimidade que tu conhece muitas coisas, e aquele momento de angústia que tu está passando, e a gente pode dizer assim, pobrezito de André, está passando por isso, pero às vezes eu estou ali e Deus está dizendo, mira, não te preocupe, eu estou aqui. É esta intimidade. Uau. Então assim, são coisas que às vezes, muitas vezes, eu estou em minha casa, eu estou em meu trabalho, eu não sou uma pessoa, eu não posso dizer assim, aqui eu leio a Bíblia diariamente. Não, eu não posso dizer todo dia, não. Eu leio a Bíblia, eu estudo, pero se eu hablo isso, estou mentindo para ti. Pero eu tenho uma intimidade. Amém. E muitas das vezes, Deus, o Espírito Santo, habla comigo em meu trabalho, habla comigo em la calle, muitas vezes estou em certos ambientes que estou aí, Deus meu, o que estou fazendo aqui? Uau. Pero eu disse, não é necessário que tu esteja aí. Uau. Como que eu vou evangelizar? Isso é forte. Como que eu vou evangelizar, vamos dizer assim, uma pessoa que é hábito de bebida alcoólica, de vícios, se em algum momento eu tenho que estar compartilhando com ele, não compartilhando a bebida, não compartilhando o que fazem, mas sim compartilhando. Tem certos ambientes que eu tenho que estar aí com ele. Uau. Eu tenho que ser luz onde ele está. Uau. Tá vendo?
Então, assim, hasta en mi propio trabajo, muchas veces... Pero ¿sabe por qué Dios te encarga esas cosas? Porque Dios conoce tu carácter. Claro. Porque claro, no cualquiera Dios le va a decir que esté en un lugar donde de pronto le cueste, pero claro, Dios conoce tu carácter, Dios conoce que tú eres fuerte, Dios conoce que tú eres fiel. Entonces Dios te encomienda esas cosas, porque no a cualquiera Dios le va a decir métase a un, digamos, a un prostíbulo, no a cualquiera Dios le va a decir No, claro. váyase a una discoteca a predicar, claro, porque Dios conoce el carácter, conoce tu carácter y sabe que tienes un carácter firme en Él. Então, assim, são coisas que Deus trabalha em minha vida até hoje. Eu sou uma pessoa que diariamente estou buscando, necessito desta força. Necessito que Deus me ajude e pido, eu, às vezes em minha oração, eu peço, Deus, não permita que eu caia. Não permita. Porque assim, é muito difícil. Já vi visto gente, aqui não, aqui em Brasília, muita gente em Las Cailes, drogadito, prostituindo, que era pastor, presbítero, gente de lá igreja, e quando tu vai falar, não é que ele não conhece a palavra, ele conhece a palavra, pero muitas das vezes, só que ele habla, e eu conheci um e falava com ele, e ele assim, sabe o que passa, irmão? Eu não tenho mais força. Uau. Eu conheço tudo disso que tu está falando, pero eu não tenho mais força para envolver. Uau. Porque por isso que Pablo era aquele que está em pé, tenha cuidado para que não caia. Porque quando não señala a gente, porque quando você toma um tombo que cai, dificilmente você pode levantar outra vez. Pero a Bíblia habla que quando tu se prostra, quando tu se queda de rodilha, é melhor tu estar de rodilha do que tu cair. Wow. E mesmo assim, es mejor estar de rodillas que caer. Entonces antes corran, cuando se sientan tentados, cuando sientan que están débiles, vayan de rodillas. Qué bonita frase, me gusta. E outra coisa, nós outros somos muito falhos em muitas das coisas. É por isso que Deus ha sido tão específico em todas as coisas que ha hecho, desde de la criação de, vamos supor assim, de la palavra, de la Bíblia, da escritura de la Bíblia, utilizado os escritores, os profetas, e ele ha posto tudo porque ele queria que nós outros dessemos conta que tudo em nossa vida pode se passar. É tanto que ele habla da igreja, habla dos profetas, habla de tudo. Ele habla até quando nós outros vemos lá passar essa, onde um homem vem subindo para Jerusalém e cai, e é assaltado. E vem um sacerdote e passa de largo. E vem um levita e passa de largo. Uau. Então assim, e vem um samaritano. E o que é um samaritano? Samaritano era um pecador. Era um homem qualquer. Pero o samaritano... Hizo lo que no hicieron los otros. Uau, que fuerte. Tá entendendo? Então assim, Deus é um Deus tão que ele ha dado o livre árbitro para nós outros escolher. Livre arbítrio. Para nós outros escolher o que devemos fazer. Porque assim, mira, eu não vou te obrigar. Eu não vou te obrigar a nada. Tu tens que escolher por ti solo. É tanto que desde de Gênesis, Apocalipse, se tu busca, tu vai ler muitas das vezes a palavra adoração. Me adore, me adore, me adore. E por quê? Porque que Deus necessita que nós outros adoramos a Ele. Porque que Deus, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, se Deus é tão grande e maravilhoso que ha criado por si próprio todo. Por que Ele necessita que nós outros adoremos? Ele já tem... Allá estão adorando dia e noite, santo. Então, por que ele nos ensina? Que adoremos, sim. Porque aí é onde eu aprendi que nós outros parece muito com aquilo que nós outros adoramos. Se nós outros adoramos a Deus, nós outros vamos se parecer mais a Deus. Se nós outros adoramos o dinheiro, nós outros vamos se quedar o quê? Avarento. Se nós adoramos o emprego, se nós adoramos, não sei, o teu coche, tua casa, teu trabalho, tu vai se parecer com aquilo que tu adora. Pero quando tu adora a Deus, Deus sabe que quando tu adoras a Ele, cada vez mais, dia a dia, tu vai se quedar um pouco mais parecido com Ele. Por isso que eu digo, me adore, me adore, me adore. E nós outros fomos sido criados com este propósito, adorar a Deus, pero com reverência, com honra,
porque as coisas de Deus têm que ter reverência, têm que ter honra. Wow, Nós outros não podemos adorar de qualquer maneira, porque a Bíblia habla, os que adoraram de qualquer maneira, ele tentou adorar de qualquer maneira, não saiu bem. Não saiu bem. Os filhos de Arão tentaram entrar com fogo estranho, adorar de qualquer maneira, não se saiu bem. Wow. Ananias e Safira tentou bular Deus e adorar de qualquer maneira, não se saiu bem. Então, não me diga isso que eu posso adorar a Deus como queira. Não, tem que ser firme e tem que seguir. Uma coisa é tu é igreja como um assistente, como um visitante, tu pode ir em qualquer igreja. Pero a partir do momento que tu te propõe a fazer uma adoração verdadeira, a servir a esse Deus, tu não pode fazer de qualquer maneira. Wow. Tu tem que fazer com coração, tu tem que fazer com todo o teu anelo e com a reverência que tem que ser. Porque isso aí não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com doutrina. É a reverência que tu tem que ter. Quando Davi vai pela arca de aliança, que corre a arca, que já fazia 30 anos que estava com os filisteus, ele vem, e o que ele faz? Ele aí tinha uma coisa que nenhum rei fazia. Quando o rei saía para uma guerra, para uma batalha, para uma peleia, o primeiro que vinha delante era o rei, com todo o seu exército e a gente. Davi aí tinha o distinto, disse, não, a honra não é minha, a honra é de Deus. E ele posto a arca da aliança delante, e ele avenido atrás. É tanto que sua mulher, que era filha de Saul, estava em la torre, mirando e se quedou envergonçada. Porque ele estava dançando. Ele estava dançando, pero Davi estava dizendo, disse, não me importa, porque o verdadeiro rei, a verdadeira reverência é a arca, não sou eu. Sim, uau, que bonito. Não sou eu. E quando ele quita as vestes de rei, diz que a Bíblia habla que ele não estava desnudo, é porque mesmo Davi sendo rei, ele, debaixo de sua roupa de rei, de sua vestimenta de rei, ele usava uma veste sacerdotal. Ele não tinha se olvidado do seu verdadeiro sacerdócio. Então, ele a partir da hora de hoje, eu não sou um rei, eu sou um servo, sacerdote, que estou alabando a presença de Deus. Uau. E isso sua mulher não entendido. Claro. Porque ela disse, mira, a glória não é para mim, é para Deus. Uau. É honra e reverência. É essa a reverência. E a presença que Deus te dá, a presença de Deus, ela não pode se quedar aqui. Nós outros estamos aqui, a presença de Deus não pode se quedar aqui. A presença de Deus tem que ir comigo e contigo. Da onde tu vai, a presença de Deus tem que estar contigo. Sim, não porque Ele vive dentro de nós. Claro. Porque nós outros não podemos adorar somente dentro de uma igreja. Nós outros estamos aí adorando e depois que nós saímos. Pero temos que adorar quando estamos cocinando, quando estamos em nosso diário vivir, como nos comportamos. Essa é a verdadeira adoração. Na igreja é muito fácil. Exatamente. É igual eu estava falando agora com tua esposa, estava falando e quando ela disse, mira, Atos 16, quando... Hechos. Hechos 16. Quando Pablo estava com Silas. Eles saíram para um propósito, e no caminho se quedaram na cárcere. Eles saíram adorando e iam para um sítio para adorar. Uau. Ele ligou em um momento de sua vida que estava onde? Em la cárcere. E Pablo e Silas, vamos adorar. Pero aqui, sim, porque nós saímos com um propósito, para adorar a Deus. E essas cadenas e essa cárcere não podemos nos deter. Nós temos que adorar a Deus. E é onde, quando ele peça a adorar, Deus entra com a resposta, porque não é o ambiente que tu está, é ti. Amém. Tu não pode adorar solamente na igreja, tu tem que adorar onde tu esteja, na tua casa, na calle, na escola. Se tu está em la casa, se tu está enfermo, é a tua adoração. Uau. E cada vez que tu adora, cada vez que tu busca Deus, tu vai se quedando um pouco mais parecido com Ele. Wow, es muy fuerte porque también mientras estabas hablando de eso, a una adoración que supuestamente es para Dios, viéndolo bien es para nosotros. Porque estamos adorándolo a Él, pero verdaderamente nosotros somos los beneficiados de esa adoración, claro. Porque yo me voy a parecer cada día más a Él, entonces mi vida va a ser mucho mejor. O sea que todo lo que Dios nos pide, quieras o no, es para nosotros mismos.
Claro, repercute a Él, claro, porque lo adoramos, somos reverenciamos a Dios, pero igual es para nosotros ser cada día. Él quiere que cada día seamos como Él quiere que cada día seamos mejor, Él quiere, es que todo es beneficiado para nosotros, porque Él ya es Dios, o sea, Él no necesita nada, Él no necesita que le adore, Él no necesita, Él es Dios, Él no necesita, claro. Pero Él todo lo que hace, todo lo que nos pide es para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Entonces, aún el adorar, aún como tú dices que me encantó eso, el adorar es para mí, para yo ser mejor, para Él y para la sociedad. O sea que es muy fuerte. Porque la verdadeira adoração não é a que tu pide, é a que tu lhe entrega. Wow. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração que sai de ti não é que tu pide nada para Deus, é que tu liga assim, Deus, estou aqui para te entregar tudo. Sí. O que tenho. Para ti, essa é a verdadeira adoração. Wow. Nós outros nos confundimos as coisas. Então, é por isso que eu digo, para ser um verdadeiro cristiano, é muito complicado. É muito complicado. Sí. Porque as coisas de Deus não são fáceis. É difícil negar-nos a nós mesmos. É muito difícil, é muito difícil. Pero nós outros, como te mencionei antes, o próprio Jesus necessitou de uma mão para carregar sua cruz. Pero nós outros também necessitamos. Então, assim, em aquele tempo ele tinha aquele homem, aquele ser negro que estava ali, que echou a mão. Hoje nós outros temos o Espírito Santo, nós outros temos o Consolador, nós outros temos este Espírito que quando Jesus subiu ao céu, ele disse, eu vou preparar um lugar, vou preparar um sítio para vós outros, pero vou deixar o Espírito Santo. É esse que echa a mão para nós outros. É esse que na hora da angústia, na hora da dificuldade, que nós outros assim, eu não puedo, o Espírito diz assim, tu pode, estou aqui. Sim, é aqui, estou aqui. E é nesta hora que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas, em este momento, às vezes Deus está falando, o Espírito Santo está falando, eu estou aqui, abra tu coração, deixa-me que entre. E muitas vezes, e eu entendo porque é difícil. Sim. É muito difícil, não é fácil para nada. Muitas vezes é dado o exemplo a hora de los discípulos. Muito a conversão ha sido assim, pero alguns ha custado muito. Sim, sim. Ha custado muito, verdad. porque pero assim, la perseverancia, la ¿no? perseverança. Es perseverar y estar ahí buscando a Dios, buscando. Y muchos, como usted dice, muchos, Dios de un día para otro los vicios se les van así, pero hay otros que les cuesta un proceso de que dejen los vicios, la droga, el alcohol, lo que sea. Claro, e tudo isso é a fé e a perseverança. Tu tem que crer, eu puedo, me ajuda, Espírito Santo, me dá força, sabe? E assim, e está aí. Nós outros não estamos solos, pero nós outros, eu aprendi uma coisa, Deus, ele é onipresente. Sim, né? Ele está em todos os sítios. Sim. Pero por ele ser onipresente, ele tem o poder de estar em todo. Pero nem em todo sítio Deus está. Uau. Um exemplo. Nós estamos aqui. A presença de Deus está aqui. Pero se tu sai uma discoteca, se tu sai um prostíbulo... Claro, Deus não pode estar aí, porque Ele é santo. Exatamente. Então, assim, não é porque Ele é onipresente, Ele tem o poder de estar em todo. Pero ele não vai estar em todos os sítios. Depende de ti. Por isso que eu digo, o ambiente que tu esteja, ele não pode modificar o que tu tem por dentro. Porque se tu está em um sítio, se tu tem a presença do Espírito Santo, se tu tem a presença de Deus contigo, onde tu esteja, aí Deus vai estar contigo. Uau. Pero se tu liga em um estabelecimento desse, se tu liga em qualquer ambiente desse, e aí não há um cristiano, não há nada de Deus, Deus não vai estar aí. Uau. Ele não vai estar aí. Por mais que ele tenha o poder de ser onipresente, pero ele não vai estar em todo lugar. Claro, ele não vai estar nós aí. Outros que por isso que tem esse, nós outros temos que atrair a presença de Deus, porque nós outros temos o Espírito Santo, se nós outros temos a presença, é por isso que a Bíblia abre, onde tu poner a planta do teu pé, será bendecido. Mas por quê? Por ti, que se tu está, Deus vai estar contigo. Uau. Então assim, são coisas que tu tem que buscar. E te digo a verdade que desde que conheci aí o verdadeiro Deus, desde que conheci Jesus Cristo, minha vida ha cambiado muchísimo. Yo creo que todos los procesos que has tenido que pasar te han llevado al ser humano que eres hoy y al cristiano y al Hijo de Dios que eres hoy. Porque todos los procesos, como dice, todos tienen un porqué.
todos tienen como un final. Claro, el que cada día fueras mucho mejor. Y ahora eres, de verdad, no es por tirarle la pelota, pero el hermano Andrés es una bendición, de verdad. Es un hombre muy callado, muy sabio, pues ya lo están escuchando. Es una bendición, muy buena persona, buen papá, buen amigo. Wow, de verdad que yo no tengo nada que decir de él. Yo creo que mucha gente no, una persona muy callada, aún en los conflictos, él es muy, muy reservado. De verdad que es una bendición, hermano Andrés. Y claro, todos los procesos que has pasado, y aquí también has pasado un proceso de que también te tuvieron que operar el pie, ¿no fue? Sí. Tuvo que estar en silla de ruedas, tuvo que estar un tiempo sin caminar, y fue también complicado para ti pasar ese proceso, pero ahí vemos la fortaleza, lo que Dios ha hecho en ti, claro, es lo que vemos hoy. Es que igual tu te hablei, es que cuando tú tienes esta confianza en Dios, que tú conoces Ele, tú sabes que tudo que se sucede em tua vida é solamente mais um processo. É solamente mais uma etapa de nível, que Ele quer que tu suba de rango. Então, assim, se tu crê nisso, eu já passado por muitas coisas. Aqui, e uma delas me marcou, este acidente que tu viu, de verdade que não me abalou muito. Pero lo que passou com minha irmã, como tu conheceu, inclusive tu aí echado uma mão para tu se quedou com elas um dia enquanto eu estava aí ingressado em Madrid. Isto sim que lo primeiro, em princípio, eu não vou mentir, eu me quedei muito abalado. Claro, é normal como humano. E chegou um momento que em minha cabeça era assim, Deus, o que há hecho para que tu me abandonasse? Wow, como Job, que le digo, pero ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada, porque todas as calamidades... E sabe o que passou, Dani? Quando cheguei no hospital de Burgos, estava indo com... Valentina es una niña pequeña y también es un milagro de Dios. Sim, é um milagre. Quando eu cheguei no hospital de Burgos, que estava indo eu com Taline e a ambulância estava indo com Marielle e Laninha. E Laninha de Miranda hasta Burgos ha tido 3 paradas... 3 paradas cardíacas. Uma Aninha com 40 dias de nascida. E quando eu cheguei aí, eu estava desesperado. E me chama Sidney. Dios mío, Jesús. Hermano Sidney, evangelista Sidney. Es una bendición el hermano Sidney. E quando o telefone sonou, eu vi, corri o telefone e ele ha dito, hermano, mira, eu estou pensando uma campanha de oração. Hoje. São 12 dias. Estava pensando no ano, estou consagrando 12 dias, 12 meses do ano. Uhum. E vou fazer num monte de Pancovo. Uhum. Então, assim, esses 12 dias eu vou estar orando por Valentina. E eu creio que, até eu terminar esses 12 dias, Deus vai fazer um milagre na vida dela. Uau. E ela disse, mira, não te preocupes. Da mesma forma que tu entrou em este hospital, Deus está entrando com o resto contigo. E eu segurei esta palavra. Uau. E nesse momento eu pensei, não. E Maria e eu falei, não, Deus está comigo. E da mesma forma que há 20 anos, isso foi 2020, e passou comigo esse testemunho em 2000. Eu disse, da mesma forma que ele ha feito um milagre na minha vida, há 20 anos atrás, ele vai fazer hoje. Porque é o mesmo Deus. Pero eu tenho que ter fé e tenho que crer que se Ele está comigo, isso é solamente mais um processo. Wow. Apesar que a situação se vea caótica, como que não há solução, não? Wow. E passou linguado. Os 12 dias justo. De uma noite para o dia, os médicos disseram, mira, Laninha se quedou bem. Assim, entrou pela noite mal e no outro dia já estava em Miranda. Hasta hoy ninguém sabe o que passou, pero nosotros sabemos que nosotros sabemos que pasó, que hay un Dios verdadero, un Dios que sana, que hace milagros, que todavía hace milagros. Um Deus, então assim, eu animo os que estão escutando, os que estão vendo esse vídeo, que os que são crentes, os que não são crentes, que crê, muitas da gente fala, eu não creio em Deus, mas eu creio em uma força. Esta força é o próprio Deus. Uhum. É o mesmo, só que tu não tem entendimento para discernir uma coisa. É Deus. Sim. Então, assim, Deus, eu animo. Por mais que esteja passando por uma dificuldade, por mais que esteja passando por um processo, tu tem que confiar em Deus. E saber que Deus está contigo, Deus está com tua família, Deus está em esse processo de tua vida. Se tu crê, se tu põe delante dele tudo que tu está pedindo, que tu está buscando, esse anelo que tu tem, Deus vai fazer. Amém. Porque a partir do momento que tu busca Ele e tu põe
em direção de ele haga, pero ele vai fazer não para ti, pero para que o nome dele seja glorificado. Wow, amém. Porque ele age não para nos engrandecer, mas para que o nome dele seja glorificado. E muitas vezes nós outros temos este erro. Muitas vezes temos esse erro de fazer as coisas e ponemos como se fôramos nos outros. Sim. É tanto que o rei Davi, quando buscou Mefibosete, que era filho de Jonatã, seu amigo, que lá de o último de la descendência da casa de Saúl, eu tenho que honrar, porque eu aí tinha uma promessa a meu amigo. E buscou a Mefibosete em Lodebar. Sim. E Mefibosete era lisiado de los pies. Sim, de los pies, não andava. E o rei Davi diz, mira, eu vou te dar tudo que tu has perdido. Vou restituir tudo que tu has perdido. E em aquele tempo, tinha um profeta que se chamava Natã. Era o profeta em aquele tempo. O profeta Natã. Então, se Deus, ele cumpriu com a promessa, Davi cumpriu com a promessa que tinha feito em la vida de seu amigo Jonatã. E por que o profeta não profetizou e não sanou os pés de Mefibosete? Sabe por quê? Porque Deus ha dito, mira, vou restituir tudo que tu has perdido, vou te devolver 3 vezes mais. Pero essa marca tu vai se quedar, sabe por quê? Porque a glória não vem de ti, é minha. Porque se eu te sano agora, tu vai dizer que ha sido por tuas próprias forças, e não é pelas tuas próprias forças, é pela minha. É pela minha misericórdia. Porque como empezamos ahorita que le decía Pablo al Señor, quita este aguijón en mi carne. El Señor le está diciendo, no, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, no, para que no, porque dice Pablo que le mandaron un aguijón en su carne para que su carne no se exaltara por todo lo que Dios le estaba revelando, por todo lo que le estaba creciendo espiritualmente. Entonces Dios dijo, no, yo le voy a mandar ese aguijón para que él entienda que se tiene que glorificar, que tiene que gloriarse, que tiene que bastarle mi gracia y mi poder. Ya, en eso tiene que descansar. Es fuerte. Es bueno porque una vez yo hablando con un pastor y ela disse, lo que pasa es que muitas das vezes nós outros pedimos uma coisa para Deus. Deus me dá isso, Deus. E Deus conhece nosso coração e conhece nossas intenções. Deus te conheceu ayer, te conhece hoje e te conhece amanhã. Então, assim, Deus te conhece. E muitas vezes Ele te bendize com uma coisa. Que seja um trabalho, eu vou usar coisa supérflua como um trabalho, um coach na casa. Muitas vezes nós outros temos esse anelo e Deus, eu vou te bendizer com isso. Tu queres tanto, eu vou te bendizer. Pelo, às vezes, la bendición que llega em nossas mãos, nós outros transformando em maldições. Uau, que forte, não? Nós sabemos manejar o regalo que Deus nos dá. Então, assim, tem gente que às vezes pede, e Deus diz, eu não vou te dar. Porque se te dou, tu se perde. Ai, não, que lindo é Deus. Ele é muito lindo. Então, assim, eu prefiro que tu... eu prefiro que tu morra pobre, sem nada, sem dinheiro. Pero eu quero garantizar a tua salvação. Ai, uau. Por isso que nós outros temos. Por que uns têm mais dinheiro e outros têm menos? Por que Deus é tão injusto? Não, Deus não é injusto. Não. Porque o dinheiro não... Sim, verdadeiramente, a verdadeira riqueza é a salvação, não? Exatamente assim, porque Ele conosce. Ele conosce. Então, você tem muita gente que não pode ter dinheiro. Tem muita gente que não pode ter poder. José não estava pronto para ter o poder que tinha templando. Deus tinha que provar, ele tinha que passar por um processo para depois ligar onde ligou. Entendeu? Daniel viveu em Babilônia, ha passado 3 reinados, Nabucodonosor, Belsazar e Dário. 3 reis se passou em Babilônia e Daniel continuava sendo escravo. Uau. Deus não permitiu que Daniel saísse. Pero a autoridade estava com quem? Com Nabucodonosor ou com Daniel? Daniel. Qué fuerte, es que no es el lugar donde estemos, sino quién está con nosotros. Quem estava com a autoridade? Lo más importante es quién está. E era Deus. E era Deus. Então, assim, é estas coisas que nós temos que aprender. Nem tudo que tu pede, Deus vai te dar. Pero tu tem que ter paciência. Tu tem que esperar que o verdadeiro propósito que Deus tem para mim, que Deus tem para ti, vai chegar. Pero tu tens que crer e tu tens que esperar que seja no tempo de Deus. Que passe 1 ano, que passe 2, que passe 6, que passe 12, como 7, passou José. 8, 12, madre mía. Davi ha sido ungido rei. Sí, pasó mucho tiempo para ser el rey. Y todo lo que pasó, 12 ¿no? anos. Então, assim, mira, é muito forte, mano. Mira, o mesmo Deus
que quitou Nabucodonosor do trono e levou para o pasto, quitou Davi do pasto e levou para o trono. Wow. É o mesmo. Qué fuerte. É o mesmo. Es del mismo. Y es justo. Y todo lo que hace es perfecto. Dios no se equivoca. No se Dios equivoca. sabe por qué. Porque muchas veces, como tú dices, Dios conoce las intenciones del corazón y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso muchas veces, yo estoy hablando con mi esposo, que muchas veces Dios no va a hacer un milagro a una persona, por más que tenga fe de que lo levante de la silla de ruedas. Porque Dios sabe que si lo levanta de la silla de ruedas, ese hombre se va a perder. Entonces muchas veces esa es la cruz que la persona tiene que cargar para llegar a la salvación. Wow, hermano Andrés, de verdad que ha sido una bendición. Aquí yo quisiera quedarme escuchándote, porque ha sido una bendición cómo me ministra el Señor a través de todo lo que hablas, de tu testimonio, de los milagros, porque Dios ha hecho muchos milagros en tu familia. Muchos. Contigo, primero cuando tenías 18, después con lo de la pierna, después con la niña, con Valentina. Mucho más. Y eso cosas, wow, es una bendición. Vamos a hacer un segundo programa para que nos cuente todos los testimonios. Cuando quieras, una bendición, de verdad. Yo quiero que usted le dé un mensaje a esas personas, que le hable a esas personas que no tienen a Dios, de ese Dios de milagros, pero también quiero que le hables a esas personas que estamos en el cristianismo y que también conozcan y que sepan ese Dios de ese Dios de milagros, que está de pronto tambaleando su fe, que están un poquito como desanimados. Quiero que le hables a esas dos personas, primero a las que no tienen a Dios, de ese Dios de milagros, y a las que tenemos a Dios y que de pronto la fe está un poquito tambaleando. Vale. Para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que nunca tido um encontro verdadeiramente com Deus, eu animo que busque esse discernimento, busque esta presença, porque sempre Deus está aí. Deus ha criado a humanidade para um propósito, pero nós outros alejamos de seu caminho, de sua presença. Sim. Pero sempre Deus vai estar pronto Sim. para nos ajudar, para nos proteger, para echar a mano, desde que dependa de nós outros abrir nosso coração, abrir nossa mente e poner, aqui estou, e haga a vontade que tu tenha. E para aqueles que estão um pouco débil em la fé, eu he passado por isso algumas vezes, porque muitas das vezes tu empieza em los caminhos cristianos, pero tu não entende muitas das coisas. E igual tu ha dito agora. Então, assim, muitas das vezes tu pensa que tudo tem que ser perfeito, que o pastor tem que ser perfeito, que os irmãos têm que ser perfeitos. E é onde a Bíblia mira, tu mira para adelante, não mira para a esquerda, não mire para a direita, mira para adelante, mira para a cruz. Então, a partir do momento que tu põe a cruz delante de ti, mirando para a cruz, buscando esse anelo com Jesus Cristo, sabendo que Ele ha morrido para sanar nossos pecados, para nossas enfermidades, para aquele que ha venido, que ha despojado de toda a sua glória, ha venido como homem, para estar aqui, para sofrer por nós outros. Põe delante de la cruz, busca esta presença, esse anelo, e se tu põe tudo delante da mão de Jesus, e se tu busca Ele, traz Ele para tu casa, como os discípulos faziam. Pedro ha levado Jesus para sua casa, para sanar sua sogra. Jairo era um homem, era um sacerdote, correu a Jesus e levou para sua casa. Amém. Então assim, não depende da pessoa, não depende do ambiente, depende de tu, se tu crê. Então se tu crê, se tu acredita que Jesus pode te sanar, que tu crê que Jesus pode te libertar, eu creio que tu é cristiano. Se tu é cristiano é porque algo é tocado em tu antes. Amém. Alguma coisa é passado contigo, o Espírito Santo falou contigo, tu ha tido em algum momento de tua vida este encontro com Jesus. Então, não desanimem, porque hasta os próprios discípulos, quando Jesus morreu, que ha sido crucificado, todos volveram a fazer seus trabalhos normais. Pero, quando Estevão ha sido o primeiro mártir, ha morrido por conta de la palavra. A Bíblia habla que enquanto a gente tirava as pedras, sabe para que era? Ele falava e a gente disse, cala-te, eu não aguento escutar isso. Pero sabe por que não aguentava escutar? Porque estava falando a verdade. Enquanto ele era apedrejado, ele não estava mirando pelas pedras. Enquanto ele estava morrendo, sendo apedrejado, os céus estavam se abrindo diante dele. E ele não estava mirando para o que venia pelas pedras. Estava mirando para o céu que estava aberto diante. E ele mirava e disse, eu estou vendo o céu aberto diante de mim. E as pedras caindo sobre ele. Estava enfocado. Estava focado. Não nas pedras, sino nele. Senão, foca em Jesus Cristo. Foca em la cruz. E eu creio que o mesmo Deus que é obrado em minha vida, que é obrado na vida de Daniela, que é obrado na vida de muita gente que eu conheço, também vai obrar em tua vida. Pero, põe delante de Jesus
e pede força, porque tu tens um ser, tu tens um espírito aí dentro, Amém. que é o Espírito Santo, que te arde, que queima. E se tu busca esse anelo, ele vai cambiar toda a tua história, toda a tua vida. E eu creio que em nome de Jesus, Amém. essas pessoas que estão nos ouvindo através deste programa, através dessa rádio, Amém. eu creio que Deus ha preparado este momento, ha preparado a Daniela, ha preparado seu esposo, Amém. para que criaste essa atmosfera que nós outros estamos aqui, porque isto é uma ferramenta bendizida Amém. por Deus. Se nós outros soubemos correr as ferramentas que Deus põe em nossa vida, nós outros vamos bendizer muita gente e alcançar muitas almas. E eu creio, se tu buscar o Espírito Santo, ele vai te fortalecer e tudo isso que tu está pensando, essa debilidade que tu tem no caminho de Deus, será rellenado e será multiplicado em bendições, em força em tua vida. Wow, gracias, qué bellas palabras, hermano. Dios te bendiga mucho. ¿Quiere mandar un mensaje, un saludo a tu familia o alguien? Ah, claro. Quero mandar uma mensagem para minha esposa que está em Brasília de vacações, para as ninhas que estão aí. Eu quero muito, estou estranhando. Sim, estranhando muito vós outros. Tenho muita saudade. Pero eu estou com boa gente, estou sendo, como se diz, estou bem assessorado. Sí. Né? Hoje me acompanha meu amigo Rosa Antônio. Bien, le bendecimos a nuestro hermano Rosa Antonio. Antônio tinha uma comida hoje, hein? E Mira. ha cancelado para vir comigo. Pues muchas gracias, hermano, por estar aqui. És um homem bendizido por Deus. É uma bendição, É uma sim. bendição. Rosa Antônio é um grande amigo meu, é um homem que tem um coração bem grande. Sim. E sempre é uma pessoa Dispuesta para ajudar. Disposta. É por isso que eu digo, Dani, isso não era nem uma coisa que eu deveria falar em cámara, pero bien. Pero uma coisa eu te digo, nem toda a gente que está fora da igreja, fora que eu digo assim, que não congrega em uma igreja, muita gente, às vezes, tem um coração puro, sabe? Tem a bondade de muito que está aí dentro. Sim. Então, assim, Jesus ha morrido por todos. Sim. Do que está A dentro, todos los ama. do que está fora. Sim. Pero cada um ele tem uma maneira de tratar. Sim. Então, eu creio que tem gente que está disposta a zelar. Tem gente que zelar a obra de Deus sem saber o que está fazendo. Y hay gente que da más ejemplo, aunque no tengan esa relación, digamos, con Dios o no van a una iglesia, dan más ejemplo que muchas veces, tristemente, que los mismos cristianos. Isto. E de verdade que eu tenho grandes amigos, muita gente que às vezes não comparte uma religião, não está lá em igreja, pero são pessoas que são missioneiros sem saber que é missioneiro. Uau! São pessoas que Deus... Porque usa, assim, mira, utiliza. eu aprendi uma coisa, tem certas pessoas que Deus nos utiliza para fazer a obra que aonde tu liga, Deus não pode ligar. Um exemplo, Sim. aonde Rosa Antônio liga, eu não vou ter acesso a ela, pero ele tem. Sim. E Deus trabalha assim. Sim. E assim, e de verdade que estranho muito a minha família, pero tenho grandes amigos aqui em Espanha. Que bendição. Que estou bem, de verdade, que claro, logo espero ver minha hija, minha mujer. Claro, sí. Va a llegar. Pero ese tiempo también es bueno porque estás solo para Dios también. Sí, también. Dios dice, te tengo para mí solito. Sí, ahora... Y hay tiempo para todo, ¿no? Está bien, Dios sabe por todo. qué permite esas situaciones, hermano. Andrés, muchas gracias por su tiempo, por venir hasta acá, porque Él es desde Miranda. Les agradezco mucho por estar hasta acá, por el esfuerzo. Que Dios te bendiga mucho, que Dios siga cumpliendo el propósito. Sigue adelante porque sé que vas a hacer muchas cosas maravillosas para el Señor a través de tu testimonio, a través de ese don que Dios te ha dado para predicar el evangelio. Gracias. Porque es un don, que es algo que a mí me encanta. Siempre cuando él predicaba en la iglesia, yo era ahí, me gustaba y me gusta escucharle. La verdad, que Dios te siga bendiciendo a tu familia, a las muchachas, a Mariel y a las niñas, y que Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están viendo. Gracias por estar aquí, espero que haya sido de mucha bendición, espero que este testimonio les llegue y que recuerden que hay un Dios de milagro, que no hace excepción de persona. Solamente eres tú que tienes que creer que Él existe y que Él hace un milagro en tu vida, sea en una sanidad, sea en una situación, sea en un familiar, sea en un hijo que esté en las drogas. Cree que el Señor puede hacer un milagro, pero si tú crees con todo tu corazón, como el hermano hoy nos está diciendo, Dios lo puede hacer. Y lo más importante es que los que no tienen a Dios y nos están viendo, entrega tu vida a Dios, porque nunca es pérdida, sino que siempre va a ser ganancia. Espero que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Bravo.